E nós estamos hoje, junto com várias seções sindicais do Brasil inteiro, do ANDES, articulado com estudantes e técnicos administrativos de várias instituições. Nós estamos fazendo uma jornada nacional de lutas contra os cortes que estão acontecendo na educação desde o início do governo Bolsonaro. Então, a atividade de hoje aqui é para marcar essa presença do Sindicefet nessa luta pela educação pública, contra os cortes, e dizer que, embora a gente tenha tido uma vitória nas urnas importante, derrotando a extrema-direita, o quadro da educação não vai mudar num passe de mágica com a posse do novo governo. E que a gente precisa estar muito atento, muito mobilizado, com os professores juntos com o sindicato, a gente fazer a nossa luta de recomposição orçamentária das universidades, de recomposição salarial, de voltar a criar condições para que a gente possa ofertar um ensino de qualidade. Então, o ato de hoje tem esse sentido, da gente fazer esse alerta da necessidade da mobilização, ainda que no final do ano. Nós tivemos um corte nesse final de ano que inviabilizaria o pagamento das bolsas, da energia elétrica, de despesas contratadas, com muita pressão junto ao MEC, dos dirigentes das instituições, das entidades representativas de estudantes, servidores públicos. Nós conseguimos reverter essa retirada de dinheiro, que é criminosa, que ia deixar inclusive funcionários terceirizados sem receber, mas o quadro continua sendo um quadro de limite, um orçamento pauperizado, de falta de condições de funcionamento da instituição, e nós estamos fechando o ano no pior cenário. Então, esse ato de hoje foi chamado para a gente marcar essa presença, para se somar aos atos que estão acontecendo no Brasil inteiro, em defesa da educação pública, em defesa da recomposição orçamentária das instituições federais de ensino, contra esse corte recente que o MEC fez, e para dizer que é preciso continuar a mobilização, porque a luta está só começando, mesmo com o novo governo. Um governo que tem a possibilidade de diálogo, mas que tem dentro dele forças com interesses divergentes. A educação é um dos setores que está mais em disputa, o fundo da educação, o fundo público está em grande disputa, e para a gente poder garantir os recursos que as universidades, institutos federais, Cefetes, a educação básica precisa, vai ser necessário muita luta, muita organização. Então, mesmo neste final de ano, com todo mundo já encerrando os trabalhos, nós estamos aqui fazendo essa fala para dizer da importância da mobilização, de dizer que o Sindicefet está nessa luta e vai ficar mobilizado mesmo nesse período de férias. A conjuntura não para com as férias, aliás, muita coisa acontece nas férias. Nós vamos estar acompanhando com atenção todo esse processo e chamando a nossa categoria para estar junto com o sindicato, para a gente fazer essa luta em defesa do Cefet, dos institutos federais, das universidades, da educação pública no Brasil inteiro. Então, eu convidei algumas pessoas para fazer uma fala. A gente tem a presença da Vanessa, Portugal, que é ligada à CSP com lutas, é dirigente da CSP e também militante do Sindirede. Passar a palavra para a Vanessa, Portugal. Nós achamos muito importante marcar esse dia de resistência no país inteiro, mesmo entendendo que o momento que nós estamos vivendo é um momento em que as instituições de ensino estão esvaziadas. Mas é muito importante, gente, que as pessoas acompanhem o que está acontecendo agora, né, com essa retirada final de recursos, colocou em risco as bolsas dos estudantes, que colocam em risco o fechamento das despesas das instituições federais, mas do bojo do que nós vivemos no país há anos, ou sempre vivemos com relação à educação. Existe um subfinanciamento histórico no Brasil com relação à educação, e nós vivemos no último período, nas últimas décadas, um processo acentuado de privatização da educação pública. Privatização via transferência de recursos públicos para instituições privadas, privatização via terceirizações e privatização via o aumento da presença das OSCs, das organizações sociais, das instituições públicas nas três esferas. Então, a luta por recursos para a educação pública de qualidade e pela gestão democrática das instituições de ensino é uma luta que não se acaba e que precisa ganhar fôlego a cada momento. Eu vou fazer uma fala, o Fábio, diretor de Política Educacional do Sindicefet MG. Obrigado, Adelson. Primeiro, agradecer a presença da Vanessa, companheira do Sindirede, nesse ato aqui no Cefet, se somando a esse ato que é um ato nacional, puxado pelo Antissindicato Nacional. E é importante ressaltar aos estudantes, servidores, técnicos administrativos, professores que estão nos acompanhando, que estão aqui agora no campus Nova Suíça, em Belo Horizonte, no campus central do Cefet Minas, a necessidade da gente continuar em luta
Nós estamos agora encerrando o ciclo de um governo neofascista, ultraliberal, o governo que mais deixou de investir na educação pública nesse país. Nós tivemos primeiro o contingenciamento ainda na gestão Weintraub, de mais de 30 milhões de reais, 33 milhões de reais, fundamentais para o custeio e para o saneamento das necessidades básicas das universidades e dos institutos federais. E ao longo do governo Bolsonaro foram mais de 6 cortes, suspensão, contingenciamento, chegando a esse corte drástico que praticamente procura inviabilizar a vida das universidades, dos institutos federais e dos Cefetes. É importante a gente ressaltar que mais de 90% da pesquisa de ponta em todas as áreas do Brasil, ou seja, nas áreas das ciências exatas, das ciências da natureza, das ciências humanas, são desenvolvidas nas universidades, nos institutos federais e nos Cefetes, ou seja, nas instituições públicas. E esse governo de morte, ele não só privatiza, como ele tenta aniquilar e praticamente acabar com um direito público, que é o direito à educação, o direito ao acesso ao desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente no país com tantas desigualdades, com tanta miséria, com tanta pobreza, e que as universidades, os institutos federais e o Cefet são, de certa forma, instrumentos fundamentais não apenas para a educação, mas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. A gente derrotou esse governo nas urnas, mas esse governo precisa ser derrotado também nas ruas e, fundamentalmente, esse projeto precisa ser derrotado com a nossa resistência, com a nossa luta, para que a contra-reforma do ensino médio seja enterrada, para que os recursos para a ciência, para a tecnologia e para a educação possam vigorar novamente e que a educação pública passe a ser uma prioridade, mais do que um direito constitucional, uma prioridade para que a gente possa superar esse grau de desigualdade, de subdesenvolvimento que o povo brasileiro padece. Então o Cefet Minas se soma ao conjunto das universidades e institutos federais que elegeram o dia de hoje, dia 15 de dezembro, como um dia nacional de luta em defesa da educação, contra os cortes e para que haja reequiparação salarial dos servidores públicos, né, Adelson? Que há mais de 5 anos a gente está com os nossos salários congelados e isso também é uma forma de precarizar a educação, desqualificar a educação pública e quem tende a perder com isso é o povo brasileiro. Então, esse é o chamado do Cefet, que a gente continue mobilizado, continue em luta, e as eleições em si, elas não resolveram todos os problemas da educação, da saúde, todos os problemas da classe trabalhadora. A gente conseguiu, finalizando, derrotar o neofascismo nas urnas, mas é fundamental que a luta sindical, que a luta popular, que a luta estudantil continue aguerrida, continue nas ruas, para que a gente possa prevalecer um projeto de desenvolvimento da educação, de desenvolvimento da ciência e da tecnologia que atenda ao povo brasileiro. É essa a nossa mensagem, é essa a nossa luta. Também para agradecer a presença da Vanessa e dizer que a presença da Vanessa aqui hoje, ela significa um esforço que tem sido feito no estado de Minas para articular todas as entidades ligadas à educação, estudantis, sindicais, para que a gente possa fazer lutas conjuntas e unificadas. Nós estivemos juntos no Fora Bolsonaro em vários momentos ao longo de 2021 e a expectativa é que a gente consiga avançar mais nessa articulação, porque o que nos fortalece é essa luta unificada. Essa luta unificada pode sim pressionar o governo Lula, ocupar os espaços abertos para tentar resgatar o que a educação pública merece de financiamento, de oferta de ensino de qualidade.